Olá, que bom que você está assistindo a Boas Novas. Esse é o Atletas no Ar, um programa da Rede Boas Novas em parceria com os Atletas de Cristo. Eu sou o Fábio Marques, estou aqui com você para a gente ter um programa super especial hoje, rapaz. No nosso quadro Atleta por Ele Mesmo, a gente vai conhecer a história do Tinho, ex-zagueiro do Vasco. No nosso quadro Atletas em Campo, a gente vai ver a reunião dos Atletas de Cristo no Leme, aqui no Rio de Janeiro. A gente vai falar também de seleção brasileira, de vôlei, UFC, futebol e tênis também. Eu quero te lembrar que você pode e deve participar do nosso programa através do e-mail atletasnoar@boasnovas.tv, escrevendo para nós, falando sobre o seu esporte favorito, sobre as nossas matérias, sobre pessoas que você quer ver aqui no programa. Você automaticamente está concorrendo a qualquer um desses brindes que está aqui na nossa mesa. Tem a garfinha, tem a Bíblia, tem boné, camisa e bolsa. Esses produtos também estão à venda lá no site atletasdecristo.org. E lá você pode também conhecer mais da missão dos Atletas de Cristo e sobre o seu trabalho. Hoje, inclusive, a gente vai ver uma matéria muito legal falando sobre Atletas de Cristo. Você pode também conhecer mais sobre a missão dos Atletas de Cristo e as suas viagens. Vai ter uma viagem esse ano, na metade do ano, vai para o Pan-Americano de Toronto, no Canadá. Vai ser uma coisa sensacional. Espero que você possa participar e ficar informado. No nosso quadro Atleta por Ele Mesmo de hoje, Tinho, ex-zagueiro do Vasco, capitão do time campeão da Taça São Paulo de Juniores de 1992. Esse é o único título do Vasco na categoria e a gente confere o testemunho dele agora. Olá pessoal, sou o Tinho, sou um ex-atleta profissional de futebol, com passagem por alguns clubes do Brasil e um também do exterior. Comecei minha carreira no Goitacás Futebol Clube, em Campos do Goitacás, minha cidade natal. Lá passei pelo Vasco da Gama, Santa Cruz em Recife, Sport Recife, Português em São Paulo. E meu último clube foi o Paysandu, em Belém do Pará, onde eu encerrei minha carreira em 2004 para 2005. Uma carreira de praticamente quase 20 anos. Depois comecei a jogar futebol aos 13 e parei aos 33. O futebol, na verdade, ele para mim foi uma coisa assim que para mim mesmo me pegou de surpresa, né? Porque eu sempre fui voltado com o pensamento em estudar. Mas acabou entrando na minha vida o futebol através de um convite de um amigo, enquanto garoto ainda, aos 12 para 13 anos, lá em Campos. Um convite para fazer um teste no Goitacás Futebol Clube. E aquela coisa de futebol, garoto, né? Você gostar muito do futebol. E eu acabei aceitando aquele desafio, né, de fazer aquele teste. Fiz o teste, fui aprovado. E gradativamente as coisas foram acontecendo naturalmente, né? Então, quando me deparei, eu já estava praticamente profissional no Goitacás, com 17 anos, bem jovem, já jogando entre os profissionais. E as coisas foram acontecendo. E depois veio uma transferência para o Vasco da Gama, enfim. Então eu costumo falar que foi uma coisa que aconteceu assim, na minha vida de uma forma inesperada, porque eu mesmo não esperava me tornar um atleta profissional de futebol. Mas sou grato a Deus por tudo, sou grato a Deus por ter me colocado nesse meio, por ter me colocado no meio onde de 10 crianças, eu acho que 10 querem ser um jogador de futebol. Então acho que sou muito feliz por tudo aquilo que Deus fez na minha vida e Deus me deu através do futebol. Com certeza a gente tem muitos momentos que marcam, né, nossa vida enquanto atleta profissional de futebol. Claro que tem muitos que marcam mais, né? Você citou bem essa questão da Taça São Paulo, né? Uma geração muito vitoriosa que o Vasco formou, né? Onde praticamente quase todos os jogadores subiram para equipes profissionais. Até hoje é a única conquista que o Vasco tem nessa taça, a mais importante da categoria. Depois veio o profissionalismo dentro do Vasco da Gama, né? Com o tricampeonato logo de cara. Isso foi uma coisa que ajudou muito na minha carreira e daqueles atletas todos da minha geração. Mas com certeza eu acho que o momento que tenha marcado muito e que eu jamais esqueço e também a torcida vascaína não esquece, foi o momento da minha estreia nos profissionais do Vasco, né? Que foi no Brasileiro de 1992, num jogo onde o Maracanã com certeza estaria com em torno de 100 mil pessoas. Um Vasco e Botafogo, duas grandes equipes daquele campeonato, as duas melhores equipes, no meu ponto de vista, apesar de não terem sido campeões. E um jogo onde eu acabei, dentro das circunstâncias de contusão, dentro da equipe do Vasco, eu acabei tendo que jogar aquela partida, né? E para muitos era algo assim, temeroso, né? Porque um atleta recém-saído da categoria de base, estrear no Maracanã com 100 mil pessoas, então é uma coisa que muitos temiam. Mas graças a Deus tudo correu bem, Deus me abençoou, foi uma grande partida, vencemos. Deus ele me honrou com um gol, foi o gol de empate.
Então eu costumo falar que essa minha estreia, né, entre os profissionais do Vasco da Gama, em 92, foi algo com certeza que marcou a minha carreira e que muitos hoje vascaínos lembram desse fato, com certeza. Eu acho que todo ex-jogador de futebol, quando decide parar de jogar futebol, eu acho que ele tem uma dificuldade de lidar com essa realidade. Porque você quebra praticamente toda uma rotina que existe em você, né? E o futebol te apresenta muitas coisas boas e que de repente você perde isso tudo. Então muitos têm dificuldade de lidar com essa situação. Eu, graças a Deus, e glorifico a Deus por isso, porque eu me preparei para essa parada, né? Até porque eu já vinha tendo alguns problemas de joelho, eu sabia que a minha carreira seria um pouco encurtada devido a esses problemas e me apeguei a Deus e me preparei para essa parada. Eu nasci e fui criado dentro de um lar católico, né? Passei por todos os procedimentos que existem dentro da igreja católica, mas havia um vazio muito grande dentro do meu coração, né? Algo que faltava ser preenchido na minha vida e no meu coração. E esse vazio começou a ser preenchido através do momento em que eu comecei a frequentar as reuniões dos Atletas de Cristo lá em Campos do Goitacazes, ainda no Goitacazes, né? E era uma reunião pequena, num lugar muito simples, dentro do clube mesmo, com poucas pessoas. E ali eu comecei a conhecer algo que faltava na minha vida. E através daquelas reuniões eu fui me interessando pela Palavra de Deus, eu comecei a caminhar com o Senhor. Até que em setembro de 1990, na segunda Igreja Batista de Campos, eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E o engraçado o curioso é que Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bondoso, que as coisas começaram a acontecer muito rápido na minha vida. E uma semana após a minha conversão na segunda Igreja Batista de Campos, Deus me tira de Campos do Goitacazes e me traz para o Rio de Janeiro. Deus me dá uma transferência do Goitacazes Futebol Clube para o Vasco da Gama. Então, assim, esse foi o meu caminhar, primeiramente com as reuniões dos atletas lá em Campos e depois com a frequência na segunda Igreja Batista de Campos. E a gente começou uma caminhada até o meu batismo em 1992, na primeira Igreja Batista de Niterói. Eu já estava aqui no Rio de Janeiro. E essa foi a minha história, foi o meu caminhar com Cristo. Eu louvo a Deus por essa conquista. Eu costumo falar que, dentre todos os títulos que Deus me deu no futebol, dentre todas as vitórias, dentre todos os momentos marcantes que Deus me proporcionou no futebol, eu tenho certeza que essa minha escolha foi a maior conquista que eu tive na minha vida, andar e caminhar com Cristo. O futebol terminou, mas a gente continua, né, levando a palavra de Deus, testemunhando, compartilhando com as igrejas que nos convidam para falar de Cristo, para falar da transformação que Deus fez na minha vida. E você usar o futebol como uma ferramenta de evangelismo é algo maravilhoso. É você usar a tua profissão, é você usar os contatos que você tem no seu dia a dia para você falar de Cristo. Isso serve para o jogador de futebol, isso serve para um professor, isso serve para um estudante, isso serve para qualquer pessoa, independente da sua profissão. Eu sou o Tinho e também sou atleta de Cristo. Aí a história do Tinho, um zagueiro realmente que marcou a história da torcida do Vasco da Gama. Foi um cara que saiu da base, chegou ao profissional e Deus honrou realmente a carreira dele. Foi um cara, assim, um prazerzaço conhecer o Tinho. Mais tarde você vai ver ele de novo. Na matéria que a gente vai falar sobre o encontro dos Atletas de Cristo aqui no Rio de Janeiro, ele estava lá e ele vai dar um pouco da palavrinha dele sobre essa reunião, qual a importância dela. Você pode continuar participando através do e-mail. Vamos falar de Superliga de Vôlei, rapaz. Finalmente chegamos aos playoffs, às quartas de final. O Cruzeiro pulou na frente do Montes Claros, vencendo por 3-0. Esse primeiro jogo a gente pode ver as imagens enquanto isso. Tá aí o jogo do Cruzeiro. Excelente partida, rapaz. Tem um jogador que é o Wallace, que é fantástico. Talvez eu esteja um pouco exagerando, mas não sei. Eu gosto muito do vôlei do Wallace. Acho que ele é o principal jogador desse time do Cruzeiro e talvez o principal jogador do nome da seleção nesse momento. 25-23 no primeiro set, 25-15 no segundo, 25-14 no terceiro. O Wallace fez 12 pontos, como eu mencionei, o Leal fez mais 12. E que partida do time do Cruzeiro. O jogo da volta no dia 14 em Montes Claros. Estamos vendo imagens de SESI e Maringá. Vitória do time paulista por 3-0 também. No primeiro set por 25-22, no segundo por 25-19, no terceiro por 25-23. Destaque do jogo, Lucarelli, jogador da seleção, com 12 pontos. Além dele,
Theo e Lucão se destacaram, 11 pontos cada um. Temos aí mais de 30 pontos marcados por esse trio, jogando muita bola mesmo. O SESI é talvez um dos favoritos. Taubaté e Canoas foi o outro jogo. Taubaté venceu por 3-0. No primeiro set, 33-31. No segundo, 25-16. No terceiro, 25-17. O Dante fez 12 pontos, o Lipe fez 13, que consagraram essa vitória do Taubaté. E que jogo do Taubaté. Jogo de volta no dia 13, lá em Canoas. Para você ter uma noção de como é que está a situação, o vencedor de Cruzeiro e Montes Claros vai pegar o Minas ou Campinas. Esse jogo aconteceu ontem, 3-0 para o Minas, vencendo o Campinas. Então o vencedor desse jogo vai pegar Cruzeiro ou Montes Claros, o vencedor de SESI e Maringá. E Taubaté e Canoas vão se enfrentar, né? Os próximos jogos no dia 14, o jogo do Cruzeiro, o jogo do SESI no dia 14, o jogo do Taubaté no dia 13, Minas e Campinas já se enfrentam nesse domingo agora. Rapaz, Superliga pegando fogo. No próximo sábado vai acontecer o UFC 185 em Dallas, no Texas. Nesse evento a gente vai ter a disputa de 2 cinturões. No peso leve, Anthony Pettis, dos Estados Unidos, e Rafael dos Anjos, brasileiro. E também no peso palha feminino, a Carla Esparza, dos Estados Unidos, e a Joana Jedrzejewski. Rapaz, tem muita vogal nesse nome, é muito difícil falar o nome da Joana, a polonesa. Vamos ver o vídeo promocional. Ele é um dos lutadores mais dinâmicos do esporte. Ele pode parar qualquer luta num piscar de olhos. Agora, o campeão dos pesos leves do UFC, Anthony Showtime Pettis, vai enfrentar seu próximo desafio, que pretende ser o dono do show. Em 14 de março. Seja bem-vindo ao show. O campeão dos pesos leves, Anthony Pettis, enfrenta o desafiante número 1, Rafael dos Anjos, pelo título do UFC. Não pisque. Vou ficar arrepiado quando eu vejo esse vídeo do UFC. A luta vai ser muito boa, rapaz. Para você ter uma noção do que a gente está falando, Anthony Pettis tem 20 lutas, 18 vitórias. Só 2 derrotas na sua carreira inteira. Foram 7 nocautes e 8 finalizações. 2 prêmios de nocaute da noite contra John Lauzão e contra Donald Cerrone. Ele pegou o cinturão em 2013. Ganhou, defendeu contra o Gilbert Melendez no final de 2014. Teve uma derrotinha para o Clay Guida durante o TUF, onde ele foi revelado. Depois disso, só vitórias. O amigo luta muito. Vai enfrentar Rafael dos Anjos, que tem 30 lutas no seu cartel, 23 vitórias. 4 nocautes e 8 finalizações. Ele tem um cartel bastante menos incisivo no que diz respeito a finalizações de lutas antes da decisão. Mas, em lutas que vão para a decisão, sempre decisão unânime. Rafael dos Anjos nunca venceu uma luta por decisão dividida. Rapaz, a luta vai ser boa, hein? Ele está no UFC desde 2008. Nas últimas 10 lutas, só 2 derrotas. A luta promete. Entre as mulheres, Carla Esparza é a dona do cinturão. Ela venceu o cinturão inaugural em 2014. Essa é uma categoria nova entre as mulheres. Venceu no TUF finale a Rose Namajunas. Dentro do seu cartel, 12 lutas, 10 vitórias. Dentre essas, 3 nocautes, 4 finalizações. Vai enfrentar essa russa, Joana. 8 lutas, 8 vitórias. Nenhuma derrota. E olha que lá na Rússia, meu irmão, lá aqueles cantos lá da União Soviética, o bagulho é doido, não é essa briguinha de mulher daqui não, o negócio é sério lá. 2 nocautes e 1 finalização. Essa polonesa tem 2 lutas no UFC. Antes disso, somente lutas lá no leste europeu, onde o bagulho é doido. Vamos falar de basquete. Nesse final de semana aconteceu o Jogo das Estrelas no Novo Basquete Brasil. Como é tradicional, a equipe formada por brasileiros jogou contra a equipe 2 estrangeiros. O jogo foi vencido pelo NBB Brasil, 131-110. No time brasileiro, Alex Garcia do Bauru, Jefferson William do Bauru, Nezinho do Limeira, Cipollini do Brasília, Ricardo Fischer do Bauru, Léo Mendel do Franca, Lucas Mariano do Franca, Henrique Coelho do Minas, Rafael Rensteimer do Bauru, Marquinhos do Flamengo, Neto do Palmeiras e Caio Torres do São José.
Pelo lado do mundo, Kenny Dawkins do Paulistano, Nicolás da Pro Vitória do Flamengo, inclusive jogando muito, David Jackson do Limeira, Chamel do Mogi, Holloway do Paulistano, Tyrone do Mogi, Meince do Flamengo, Mata do Franco, Herman do Flamengo, Max Stanich do Palmeiras, Toiloy do Palmeiras e Robbie Collum do Palmeiras. Fischer foi o melhor marcador pelo time do NBB Brasil, 26 pontos, o Chamel com 23 pontos pelo NBB Mundo. Além disso, teve aquela disputa tradicional dos 3 pontos. Adivinha quem venceu? Não tinha como ser outro. Marcelinho Machado, de novo, foi o líder em 3 pontos, brincou, fez mais de 50 pontos. No torneio de enterradas, André Coimbra, do Franca, foi quem arrasou. A galera gosta muito desse torneio, eu gosto muito bastante. O cara vem, pula, roda, gira, faz muita enterrada, é um campeonato interessante. O NBB continua, rapaz, na semana que vem a gente vai falar, porque está se afunilando, está chegando no final, vai chegar aos playoffs. A gente vai fazer um intervalo, no próximo bloco tem atletas em campo e também vamos falar de futebol e seleção brasileira. A gente volta já já. Eu quero